Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos seguindo nosso capítulo agora, volume 1, 56. Luísa faz a confissão de seus pecados a Jesus. Lembro-me confusamente que lhe pedia frequentemente, quando me encontrava junto ao Nosso Senhor, a dor dos meus pecados e a graça de que me perdoasse tudo o que de mal tinha feito. E às vezes chegava a dizer-lhe que estaria contente quando de sua própria boca me dissesse: eu perdoo todos os seus pecados. E Jesus bendito, que nada sabe negar, quando é para o nosso bem, uma manhã fez-se ver e me disse: desta vez quero fazer eu mesmo ofício de confessor, e tu me confessarás todas as tuas culpas. E no momento em que fizeres isto, te farei compreender uma por uma as dores que destes ao meu coração ao me ofender, a fim de que, compreendendo tu por quanto pode uma criatura o que é o pecado, tome a resolução de preferir morrer do que me ofender. Enquanto isso, tu entras no teu nada e recita o eu pecador. Eu, entrando em mim mesma, advertia, percebia toda a minha miséria e maldades, e diante de sua presença tremia toda, e me faltava a força de pronunciar as palavras do eu pecador, né, que é o ato de contrição. E se o Senhor não tivesse infundido em mim nova força, dizendo-me: não temas, se sou juiz, sou também teu pai. Coragem, sigamos em frente. Teria ficado ali, sem dizer uma palavra. Então disse o eu, pecador, toda cheia de confusão e humilhação. E como me via toda coberta, eu acho que o eu, pecador, é aquela assim: meu Deus, é o eu, pecador, é aquela da missa, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, vós, nosso Senhor. Então, acho que esse é o eu pecador que nós conhecemos e que nós confessamos, né? Nossos pecados. Então, confessemos os nossos pecados, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o eu pecador. Eu, entrando em mim mesma, advertia, percebia toda a minha miséria e maldades, e diante da sua presença tremia toda, e me faltava a força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se o Senhor não tivesse infundido em mim nova força, dizendo-me: não temas, se sou juiz, sou também teu pai. Coragem, sigamos em frente. Teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então eu disse o eu pecador, toda cheia de confusão e humilhação. E como me via toda coberta por minhas culpas, dando um olhar, descobri que a culpa que mais tinha ofendido a Nosso Senhor era, né, a soberba. E por isso disse: Senhor, me acuso ante a tua presença de que tenho pecado de soberba.
E ele: aproxima-te do meu coração, ouve-me, e ouve o rasgo cruel que fizeste ao meu coração com este pecado. Toda tremendo, pus meu ouvido sobre o seu coração adorável, mas quem pode dizer o que eu ouvi e compreendi naquele instante? Mas depois de tanto tempo direi só alguma coisa confusamente. Lembro-me que o seu coração batia tão forte que parecia que queria partir-lhe o peito. Logo me parecia que se despedaçava e pela dor ficava quase destruído. Ah, se poderia ter destruído o ser divino com a soberba. Ponho uma semelhança para fazer-me entender. De outra maneira, não tenho palavras para expressar-me. Imagina um rei e a seus pés um verme, que elevando-se e inflando-se começa a crer ser alguma coisa, e que chega a tal atrevimento que, elevando pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer tirar-lhe a coroa para colocá-la sobre a sua cabeça. Logo despoja de suas vestes reais, o lança do trono e finalmente trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser, e engana-se a si mesmo, pois para se desfazer dele só se necessita que o rei o ponha debaixo dos pés e o esmague. E assim terminariam já os seus dias. Isso causa raiva e compaixão, e ao mesmo tempo ridiculariza o orgulho deste verme, se isto pudesse ser dado. Assim me via eu diante de Deus, o que me encheu de tal confusão e dor, que me senti renovar em meu coração o rasgo que sofria o bendito Jesus. Depois disso, me deixou, e eu sentia tanta pena e compreendia como é feio este pecado de soberba, que é impossível descrever. Quando pensei muito bem sobre tudo isso em mim mesma, meu bom Jesus voltou e me disse para continuar a confissão de minhas culpas. E eu, tremendo, continuei me acusando dos pensamentos, palavras, obras, causas e omissões. E quando via que eu não podia seguir fazendo a confissão pela pena que sentia de havê-lo ofendido tanto, que tinha uma claridade tão viva diante daquele sol divino, especialmente porque nele descobri a pequenez, a nulidade do meu ser, e ficava assombrada de como eu tinha tido tanta ousadia, de onde tinha tomado essa coragem de ofender a um Deus tão bom, que no mesmo ato em que eu ofendia, ele me assistia, me conservava, me alimentava, e se tinha algum rancor comigo era para o pecado que eu fazia, e que odiava sumamente. Em troca, a mim, me amava imensamente. Uau, que lindo, né? Me desculpava ante a divina justiça e se ocupava todo para remover aquele muro de divisão. Uau! Que lindo, né? Que tinha produzido o pecado entre a alma e Deus. Meu Deus, que lindo! Deus trabalhando incansavelmente para desfazer o muro de divisão que o pecado produz. Olha só. Ai, Jesus, eu queria tanto ajudar as pessoas a entender o que significa isso. É tão difícil. Ah, eu sei muito bem, Senhor Jesus, o que que é a culpa no coração humano, mas é difícil explicar, mas o Senhor me ajuda. Oh, se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no momento em que peca, todos morreriam de dor, e eu acredito que o pecado seria exilado da terra. Então, quando Jesus bendito via que pela pena não podia mais, retirava-se e me deixava, para que compreendesse muito bem o mal que tinha feito. E depois voltava de novo e eu continuava acusando minhas culpas. Mas quem pode dizer tudo o que eu compreendi e explicar uma por uma as diversas afrontas e as dores especiais que com as minhas culpas tinha causado ao nosso Senhor? Sinto-me quase impossibilitada de me explicar, e também porque não me lembro muito bem. Quando terminei minha acusação, que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus tomou o aspecto de um pai amorosíssimo e como eu me encontrava esgotada de forças pela dor, e muito mais porque via que não era uma dor suficiente para me doer como convinha as minhas culpas, ele, para me animar, me disse: eu quero suprir-te, e aplico à tua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Só isto pode satisfazer a justiça divina. Depois de ter aplicado à minha alma sua dor, então me pareceu estar disposta a receber a absolvição. Toda humilhada e confusa, como estava e prostrada aos pés do bom Pai Jesus, com os raios que enviava à minha mente, tratava de me estimular principalmente a dor, dizendo: se bem não recordo tudo, grande e supremo foi o mal que eu fiz a ti. Essas potências minhas e estes sentidos do corpo deviam ter sido tantas línguas para te louvar. Ah, em troca foram como tantas víboras venenosas que te mordiam e procuravam até mesmo te matar.
Mas, Pai Santo, perdoa-me. Não queiras me afastar de ti pelo grande mal que cometi pecando. E Jesus disse: E tu, prometes não pecar mais e afastar do teu coração qualquer sombra de mal que possa ofender o teu Criador? E eu: Assim, com todo o coração te prometo. Mas bem, quero 1000 vezes morrer que voltar a pecar. Nunca mais, nunca mais. Jesus, e eu te perdoo e aplico à tua alma os méritos da minha paixão e quero lavá-la em meu sangue. E enquanto dizia isto, levantou a sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição, exatas as palavras que o sacerdote disse. E no ato em que isto fazia, de sua mão corria um rio de sangue, e minha alma ficava toda inundada por ele. Depois disso me disse: Vem, ó filha, vem fazer penitência por teus pecados, beijando minhas feridas. Toda trêmula me levantei e lhe beijei suas sacratíssimas chagas, e depois me disse: Minha filha, sê mais atenta e vigilante, porque hoje te dou a graça de não caíres mais no pecado venial voluntário. Depois me fez outras exortações que eu não recordo bem e desapareceu. Então, gente, vamos lá. Eu quero ajudar vocês a entender o que é o pecado. Ai, Senhor, me ajuda, porque não é fácil. Eu já recebi essa luz lá atrás. Na época que eu recebi, eu fiz um vídeo da Escola da Divina Vontade. E eu, né, fiz outro vídeo também explicando depois, outro vídeo, mais outro vídeo, vários vídeos antigos, né? E foi uma época de muita luz referente a isso. E agora eu tenho que relembrar a história toda, como explicar isso, mas vamos lá. Gente, o pecado. O pecado é uma coisa chamada culpa, né? O pecado gera culpa. É um ato que você faz, né? Egoísta, pensando só em você, tá? E esquece totalmente que existe um Deus, que existe, né, outras pessoas. O pecado é um ato que você faz somente dentro do seu universo pessoal, aonde você assume, né, um ato de puro egoísmo, de pura ganância própria, né, de amor próprio, só para poder se satisfazer a si mesmo, né, e não considera, né, uma ordem que existe ao redor de você, não considera, né, as necessidades das outras pessoas, nada. Você é totalmente egoísta. O ato é esse. Ponto. Pecado é egoísmo puro, né? É o principal ato é esse. Vamos lá. Mas a culpa do pecado é um resultado, é uma consequência que magoa o coração de Deus, que fecha você numa treva, né? Você se sente assim, se você sabe que você errou, né? Se você sabe que você cometeu um egoísmo, né? E você se esconde, você sente que você não merece o amor por causa de você ter sido egoísta. Então você sente o sentimento de culpa. Às vezes é esse sentimento que você sente, com remorso, né? Você se sente, você deve pagar por aquela tendência, por aquela consequência que gerou o pecado. E a culpa é um sentimento que justamente afasta você de Deus. Você vê, né, o seu pecado como uma coisa muito grande, enorme mesmo assim, imperdoável. Você não se perdoa. Então isso chama culpa, né? A culpa quando ela está tremenda dentro de você. Você olha para você no espelho, se acusa de ter feito algum ato que gerou uma consequência muito negativa, e aí você fica com aquele sentimento de culpa. E você fala: Eu não devo ser perdoado. De jeito nenhum, porque eu fiz uma coisa muito absurda, eu sou uma pessoa má, muito horrível, então eu não mereço ser perdoado. Mas só que você tem que entender: você é uma criatura de Deus, miserável, é um verme que não presta para nada. Entendeu? Os atos que você faz, por mais que você ache que sejam grandiosos, tá? Jesus assumiu esses atos, tá? Se ele não tivesse assumido, você realmente teria razão de ficar na culpa, e você não precisaria se aproximar de Deus de forma alguma. Mas, como Jesus ele assumiu as culpas no seu lugar, você tem que entender isso, compreender como que Deus me perdoou, qual o motivo que Deus me perdoou e corrigiu,
né? Todo o trâmite dessa realidade da culpa. Assumiu todos os pecados e as consequências dos pecados, né? E corrigiu tudo. E agora eu tenho que me perdoar e aceitar o perdão de Jesus. Como que funciona isso? Então, é muito importante, tem que meditar nessas coisas, tem que refletir sobre isso. Como que funciona isso, meu Deus do céu? Então, vamos lá. Deus, ele, né, quando ele criou o homem, aí vamos voltar para a história do pecado original. Deus, quando criou o homem, criou Adão, tá? Ele não falou, não tinha como Adão saber tudo de uma vez. Apesar de Jesus ter dado muito conhecimento para Adão, depositou muita ciência no Adão. Adão tinha ciência muito grandiosa. Ele sabia todas as coisas que podia, que não podia, as ordens das coisas. Então, Jesus foi dando todas as informações para ele ali. Então, você não pode. A única coisa que você não pode comer é dessa árvore do bem e do mal. O resto, você pode fazer tudo o que você quiser. E aí justamente, de propósito, Adão e a Eva vai lá, ouve a serpente, pega a fruta, dá para Adão. Adão come a fruta e aí depois os dois ficam com culpa, morrendo de medo de Deus. Se escondem e aí Deus vai procurá-los e aí cadê Adão? Cadê Eva? Não acharam. Porque o sentimento da culpa estava tomando conta deles. Eles se achavam muito grandiosos por terem, naquele momento ali, desobedecido àquela ordem de Deus. Mas Deus, ele não colocou aquela ordem que ele deu para ser uma coisa ruim para o homem. Era para o homem, né, ir conversar com Deus e explicar para Deus, né, a sua situação, o que aconteceu. Aí o homem, né, ele conversou. Mas o que que o homem fez? O homem, em vez de pegar e falar assim: ai, me perdoa, Senhor, eu, né, ela me trouxe a fruta, eu não consegui evitar, fui fraco, acabei, né, comendo a fruta junto com ela, e agora eu tô me sentindo pecador, tô me sentindo triste porque fiz isso com você. Ele não fez isso, tá? Adão não fez isso. Adão, ele subiu nos tamancos, ele foi soberbo e ele se achou melhor do que Deus. E ele começou a querer corrigir Deus. Então, ele pegou e falou para Deus assim: é culpa sua, tá? É culpa sua. Você deu a mulher para mim e ela trouxe a fruta, eu não resisti e comi. Então a culpa é sua. E não teve conversa mais. Então, assim, a culpa é sua. E aí, Adão, ele, ao culpar Deus, ele tirou a sua culpa. Ele não assumiu a responsabilidade do ato que fez. Ele colocou toda a culpa em Eva e em Deus. E ele mesmo ficou intacto, se sentindo totalmente, né, no direito de poder julgar a Deus e dizer: você que é errado. Você não deveria ter dado essa mulher para mim, né? O presente que você me deu, essa mulher, foi uma desgraça para mim. Você atrapalhou minha vida. Então, assim, ficou uma situação terrível, não dava mais para conversar. Deus, ele não sabia como, não é que Deus não sabia como fazer para corrigir, mas não tinha mais como corrigir a situação. Porque foi muito grave aquela situação do homem se sentir assim, acima de um pedestal e apontando a não tendo condições, não tendo uma ciência, uma sabedoria e uma reflexão própria de assumir a sua responsabilidade. Aí precisou, ele se arrependeu depois, já era tarde demais, quando Deus já tinha dado castigo. E aí não tinha mais como corrigir aquela situação sem Jesus, não tinha mais como corrigir sem Jesus, tá? Não tinha. Aí a partir de Adão, todo mundo herdou essa visão de que Deus é o culpado, de que Deus, ele que criou uma regra, ele que enviou uma situação e ficou uma situação que Adão acabou passando para frente. Os filhos dele começaram a saber isso de Deus, pensar que Deus era esse Deus. E ele não podia se defender, Deus não tinha defesa, porque o homem que tinha que entrar em contato com Deus e querer, né, reconciliar-se com Deus, mas não houve um desejo de reconciliação, mas sim um momento de juízo, onde o homem quis julgar a Deus, e Deus ficou como um réu,
né? O homem não assumiu a culpa, Deus ficou como réu. Porém, como Deus ficou como réu, isso foi de uma forma providencial para que Deus viesse na terra e assumisse os pecados dos homens. E aí Jesus fez isso. Beleza, né? Então assumiu. Então aí graças a Deus, Deus assumindo a culpa, né? Ele assumiu a culpa. Deus veio e se encarnou e ele assumiu a culpa do jeito que Adão pediu, né? Do jeito como Adão queria. E assim, por isso, fomos perdoados. Plenamente recebemos a absolvição de todos os nossos pecados, do pecado original principalmente e dos pecados atuais, graças a essa realidade. Então, é muito importante entender. Vamos lá. Aí, o que acontece? O que tinha que ter acontecido naquele momento em que Adão foi confrontado por Deus? Então, Jesus ele fala na Valtorta que primeiro a Eva que deveria ter já pensado que ela tinha feito alguma coisa errada. E ela deveria ir até Deus antes de pegar a fruta. Ela estava com vontade de pegar a fruta, então ela devia ir para Deus e conversar com Deus e explicar para Deus o que ela estava sentindo, toda a dúvida que estava no coração dela, toda a vontade que ela estava, né, das coisas que o demônio falou para ela. Mas ela não fez isso. Se ela tivesse ido conversar com Deus, Deus teria curado ela, teria esclarecido para ela tudo aquilo e curado ela, tirado toda aquela dúvida dela e ela iria ficar em paz. Porém, ela não fez isso. Jesus explicou que ela não fez isso e acabou acontecendo o pecado. Adão, no livro do céu fala, não é? Isso sobre a Eva foi na Valtorta que Jesus explicou. Já no livro do livro do céu, Jesus explica que Adão deveria ter corrigido a Eva. Ele deveria não ter pego a fruta e defendido Deus, né? O que Deus esperava era que Adão amasse mais a Deus do que a criatura. Mas Adão não ele esqueceu de Deus, de defender Deus. Ele deveria ter falado, Eva, você não deveria ter pego essa fruta de jeito nenhum. Foi Deus, Deus é tão bom com a gente, ele já deu todas as frutas do jardim pra gente comer, só essa que ele pediu pra gente não comer. Por que você pegou? Não, não. Vamos esperar de Deus, vamos conversar com Deus, vamos resolver isso com Deus. Eu vou levar você lá, a gente vai conversar com Deus e vamos resolver esse problema. E não, ele não fez isso. Ele simplesmente pegou a fruta e comeu porque ele amou mais a criatura do que o Criador. Trocou o Criador pela criatura. Então, esse foi o pecado de Adão. E Adão não se arrependeu de ter feito isso. Ele amou muito ter feito isso, ter escolhido, e ele culpou Deus, falando que a Eva era fruta que ele tinha comido e que quem deu a fruta para ele, a Eva é a fruta, tá, gente? É a Eva que é a fruta, ela é a fruta. Então, que Deus deu a fruta para ele comer, que Deus enfiou na boca dele a fruta. Então, como que ele ia evitar de comer a fruta? Ele não se arrependia de ter comido a Eva, entendeu? Era sexo, gente. Pode ter certeza que é sexo mesmo o pecado original, tá? Tá no livro da Valtor, tá bem explicado, Jesus explicando e a Nossa Senhora explicando que é pecado sexual. Então, ele não se arrependeu de ter tido relações com a Eva e não tinha mais como voltar atrás. A experiência do sexo que ele teve com a Eva foi muito marcante. Não tinha como ele apagar da mente dele. E Deus também não ia apagar da mente de Adão aquela experiência que ele teve sexual com a Eva. Então, uma vez que você tem uma experiência sexual, não tem mais como tirar de você a experiência que você teve sexual. Você sabe disso. Uma vez que perdeu a virgindade, é definitivo. Não tem como corrigir, não tem como consertar, não tem como apagar aquilo. Não tem. É uma coisa muito marcante. Então, o que aconteceu no pecado original foi isso, tá? E aí Deus não podia apagar a experiência que Adão tinha. E o Adão também não se arrependia de ter feito, né? De ter tido ato com a Eva. E ele amou muito aquela circunstância e queria ter a Eva para ele e não queria, né, perder a Eva. Então, assim, quando ele encarou Deus, ele tinha medo, né, de Deus castigar os dois, dele ficar sem a Eva e não sei o que. Mas Deus não fez isso, Deus continuou deixando os dois juntos e aí expulsou os dois juntos para fora do paraíso para que eles vivessem felizes do jeito que eles quiseram. Então, eles escolheram viver sem Deus, né? Não queriam a vida com Deus, queriam a vida sem Deus. Depois eles tentaram reconciliar com Deus, fazendo os sacrifícios e tudo mais, e Deus perdoou por causa dos méritos de Jesus, né? Dos méritos da cruz de Cristo. E aí perdoou Adão e perdoou Eva, hoje eles estão no céu, graças a Deus. Mas deu essa resolução que perpetuou por por todos, né? Não tinha como Deus apagar mais essa realidade da sexualidade do homem, não tinha mais como. O homem começou a escolher
por si próprio a hora de fazer o sexo com a mulher, e aí passou de pai para filho, de filho para pai, e aí gerou toda a geração humana, que é justamente o pecado original foi um pecado muito forte contra um projeto que Deus tinha, de que ele que escolhesse a hora de dar os filhos para os casais. Mas os casais falharam e pegaram isso para eles, como se eles soubessem, eles decidissem o que era bom e o que não era para eles. Então, por isso que é a árvore do bem e do mal. Eles que a partir daí iriam decidir a hora que eles iriam ter filhos ou não, e não respeitar a Deus. Deus queria que o homem não tivesse, aí está escrito na Valtorta explicado direitinho, que Deus não queria que o homem escolhesse por ele escolhesse a hora de ter filhos, a hora de ter a relação sexual. Mas aí eles partiram, partiram isso de Deus. Aí no Gênesis não fala que é sexual, mas no livro da Valtorta Jesus vem para explicar muita coisa. E ele explica claramente como funciona isso. Beleza, então a gente tem que entender o que é o pecado original e o que é essa inimizade com Deus, né? O homem querendo decidir as coisas antes de Deus, sem considerar a vontade de Deus, entendeu? Então Deus tirou o dom da divina vontade de Adão, porque Adão falhou em seguir a vontade de Deus. E aí, por isso, perdeu o dom da divina vontade. Deus não podia mais coordenar a vida do homem. Aí no livro do céu vai falar isso o tempo todo, que Deus perdeu esse poder sobre o homem, porque o homem não quis mais obedecer à sua vontade, né? Então, ele perdeu essa graça, o homem perdeu essa graça de ter a divina vontade reinando sobre ele, ditando as horas certas de fazer as coisas dentro da ordem. Perdeu tudo isso, o vínculo de orientação do Criador que orienta tudo para o melhor bem, da forma melhor, mais perfeita, mas o homem começou a fazer tudo sem orientação e ficou cego, surdo e mudo. Então hoje os homens pecam porque querem fazer do seu jeito, da sua forma e preferem o Criador do que a criatura do que o Criador, né? Rejeitaram o Criador, rejeitaram as ordens do Criador. Esse é o pecado, essa é a falha que aconteceu, é aonde a vontade humana peca, né? E sempre o pecado é essa realidade, tá? Sempre vai ser essa realidade. E tem muito mais. Aí, o que Deus queria? Deus queria que Adão chegasse, então, corrigisse a Eva, e aí na hora que ele corrigisse a Eva, não pecaria, né? Não teria pecado, teria tudo ajustado, ficado tudo certo, e eles nunca teriam pecado, não teria pecado. A Eva teria pegado a fruta, mas Adão teria tirado da mão dela, falado, não, 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 não vamos, né? A fruta veio, ela toda bonitona, lindona, é como se ela tivesse aparecido pelada, toda sedutora. A fruta é a Eva, tá? Então ela chegou em Adão, toda sedutora, toda linda, toda gostosona, peladona, e o que Adão sentiu? Excitação sexual, né? Você sabe o que é. E aí era para ele ter controlado isso pensando em Deus, mas ele não controlou e tchum, tchum, tchum com a Eva, tá? Ponto final. Ai, que horror, Aline. Ai, que horror. É a realidade. Mas se Adão não tivesse, né, se ele tivesse controlado, não comido a fruta, e ele tivesse fugido da Eva naquele momento, e depois chamado ela para conversar depois, mais tarde, que ela tivesse vestida, envergonhada e tal, né? Porque nunca mais ele ia ver a Eva da mesma forma, tá? Depois que ela pecou, ela ficou diferente. Ela não era mais aquela mulher que parecia uma irmã para ele. Então, ela começou a ser uma mulher na frente dele. Então, Deus teria que corrigir toda uma situação ali terrível que aconteceu, tá? Mas tudo bem. Ai, gente, é tão difícil falar do pecado original, é uma coisa tão triste. Mas fazer o que tem que falar. É muito importante. Aí a gente tem que pensar, se Adão tivesse sido forte e amado mais a Deus do que a Eva, e aí tivesse chamado a atenção da Eva, não teria pecado, gente. Deus iria consertar tudo e tudo ia dar certo e Adão iria receber o reinado da divina vontade plenamente, todo o conhecimento, né, do que Deus queria, como queria, a forma que Deus queria, e ele ia obedecer a Eva também, e a gente nunca teria o pecado original acontecido. E aí ia só ser a divina vontade reinando desde Adão até hoje e ia ser só festa nesta terra.
só vida eterna, vida plena. Ah, mas o sexo é tão bom. O sexo teria, mas só que teria na ordem certa, na hora que Deus planejou, na hora que Deus iria querer, do jeito como o casamento na Igreja Católica é orientado para fazer na hora certa, né, para gerar filhos na hora certa, tudo bonitinho. Então, é do jeito como Deus planejou na nossa Igreja Católica, que tem que ter a hora certa, tem o momento certo, né, da forma certa, direitinho. Deus ia orientar, ia dar toda a orientação da ciência para poder o homem seguir certinho. E aí não ia ter essa confusão toda que a gente tem hoje. O que o sexo faz hoje? Hoje tem homens abusando de homens, abusando de criança, de criancinha, né? Hoje é pedofilia, tanta porcaria, tanto lixo, tanta coisa em torno do pecado, tanta luxúria, tanta pornografia, tanta... Meu Deus do céu, é tanto pecado em torno, né, da sexualidade. O homem, por causa da mulher, por causa do sexo, ele quer poder para poder, né, ganhar as mulheres. Ele, nossa, é muita ganância, ele quer continuar no poder, ele quer ser poderoso. É muita coisa em torno do sexo, é muita, muita coisa. O pecado original gerou toda a desordem que o mundo tem hoje. Todas as guerras, todas as confusões, tudo é em torno de uma certa forma, né, dos homens querendo as mulheres querendo os homens e assim tudo mais, as mulheres provocando os homens para pegar para elas as riquezas e roubar o ouro lá do país tal para elas, e elas querem ter os diamantes lá do outro país e quebram de qualquer jeito, e o homem, tá bom, eu vou te dar tudo que você quiser, então vou lá, vou pegar o exército e vou roubar e vou matar e vou destruir por causa de você. Então a mulher, ela é um problemão na terra, tá? É uma coisa horrorosa. E os homens caem, né, quatro patas ali em torno de fazer a vontade das mulheres, e assim vai, e tudo é em torno disso, e segue. Então o pecado é uma merda, né? Modo de falar. Desculpa falar, mas é assim. E tudo que é em torno disso, tudo que gerou em torno disso, amém? Ai, Jesus, como é triste. Aí a culpa, né? Depois que pecou, aí a culpa. O perdão, como que funciona isso? Como que funciona agora o perdão, mesmo o homem estando nessa situação? Deus, ele perdoou essa realidade do ser humano, tá? Ele perdoou o que a gente faz errado. Ele perdoou. Ele não, ele tem, o único problema de Deus é que ele quer governar. Ele quer mandar, né, na nossa vida, de novo. Ele quer, no reino da divina vontade, ter o governo da sua vida. Ele quer poder dizer para você o que é certo e o que é errado, e você fazer o que é certo, sempre com a orientação dele. Então, ele quer dar de novo o dom da divina vontade para nós. E nós já temos o dom disponível por causa da Luísa Picarreta, tá? Não tinha o dom antes de Luísa Picarreta. O dom estava fechado, não tinha como a gente viver o dom da divina vontade antes de Luísa Picarreta. Quando Jesus veio na Terra, ele trouxe somente o perdão, só o reconhecimento para o homem de que o homem é perdoado por Deus, perdoado o pecado. Que o homem pode ir para o céu novamente, que o homem pode ter amizade com Deus novamente, se aproximar através da graça. Então, Jesus primeiro trouxe essa informação, né? Uma informação, uma nova aliança com o homem. Olha, eu perdoo esse pecado, eu perdoo essa divisão que vocês fizeram, mesmo com vocês casando, dando em casamento, eu perdoo vocês, mesmo vocês fazendo sexo para lá e para cá, eu perdoo vocês. Desde que vocês voltem, né, a querer, né, estar comigo, a me obedecer, né, o máximo que vocês puderem, obedecer as ordens que eu dou. E aí o homem, hoje ele tem que se arrepender, ele tem que seguir os mandamentos da lei de Deus, que justamente inclui a castidade, a pureza. Ah, mas aí tem gente que morre ainda numa situação de pecado, desde que se ele morre, ele fez sexo a vida inteira, mas ele se arrependeu plenamente, ele percebeu que isso, né, foi o que distanciou e fez ele um homem horrível, fez ele uma pessoa doente, né, que gerou muitos pecados. Se ele se arrepender plenamente de que o pecado fez com ele, e tudo o que ele fez, ele vai ser salvo. Jesus dá o perdão para essa pessoa por ela ter se arrependido plenamente, reconhecido que o que ela fez distanciou ela de Deus e ela não viveu como deveria viver. Deus perdoa e dá a salvação. Ela vai para o purgatório e paga as penalidades das consequências lá no purgatório. Isso é muito grande que Jesus trouxe na redenção. E na santificação, Jesus trouxe de volta, através de Luísa, o dom de viver na vontade divina. E o dom de viver na vontade divina é é amar a Deus, colocar ele no primeiro lugar, no centro, fazer totalmente diferente do que Adão faz, né?
não querer pecar. Mas, Aline, eu sou casada, eu tenho relacionamento sexual com meu marido e meu marido fez cirurgia, então, como que eu faço? Então, a ordem desse mundo é justamente hoje você estar casada, viver o casamento no matrimônio, a castidade ser só do seu marido e o seu marido ser só seu. Então, se você conseguir viver, né, nessa regra, sendo só você, sendo seu marido, o pecado do seu marido de ter feito cirurgia, de ter, né, feito lá a vasectomia, é um pecado pessoal do seu marido, né? Pode ser seu também, se você concordou e tal, na hora, falou para ele fazer, foi você que pediu para ele fazer, é um pecado seu também. Mas quando você não pediu e ele fez sozinho, ele que decidiu, passou por cima da sua vontade, então o pecado é pessoal dele. Quando o casal decidiu junto, aí o pecado é do casal. Aí você tem que confessar e reconhecer o seu pecado, tá? Ah, mas tem que consertar a cirurgia? Só se você quiser ter filho. Só se você decidiu ter filho. Se não, pergunta pro padre. O padre vai falar para você não fazer a cirurgia de novo, não desfazer. Pelo menos pro meu marido, ele falou que, como você não quer ter filho, já tá feito o negócio, né? Você reconheceu o seu pecado, paga agora. Aí você tem que pagar as consequências do seu pecado através de penitência. Então, meu marido paga a penitência. Além de ter confessado, ele paga a penitência e Jesus perdoa, tá? E ele vai pro purgatório e terminar a penitência lá no purgatório, tá? E você, eu no meu caso, não quis que meu marido fizesse cirurgia. Ele fez contra a minha vontade, claramente, tá? E aí, mas você teve que assinar. Assinei contra a minha vontade só porque não queria briga, né? A mulher é submissa ao marido, não quer briga, e o marido é autoridade, acaba tomando as decisões, tal, e você, né, ele tem a cabeça da família, você tem que às vezes respeitar algumas coisas de autoridade, beleza. Mas aí Deus olhou no seu coração e viu que você não queria pecar. E você não queria isso. Ponto final. Então você não pecou. Eu não tenho nada a ver com a culpa do meu marido. Isso aí é fato. Ponto final. Ah, mas eu tenho hoje relação com meu marido. Tenho relação como se eu pudesse ter filho a qualquer momento. Ele que não pode, tá? A culpa é dele, não é minha. Então eu tô tranquila. Não tô pecando, tá? E beleza. Então eu vivo a santidade no meu casamento com a castidade. Não quero pecar. Não tenho vontade de pecar, né? Mas é só sexualidade? Não, em todas as outras coisas. Ah, se eu for egoísta, pegar uma coisa e comer sozinha, foi egoísta, então é pecado. Aí você tem que conversar, né? Você tá sempre atenta, vigilante para você andar na. E daí, se você vê, sabe, na hora você tá vigilante e sabe que é um pecado e você mesmo assim comete, você pecou. Agora, pela sua miséria. Agora, se você de repente você acabou fazendo uma coisa e você não tinha intenção de pecar, mas acabou, né? Quando você viu, você fez, foi involuntário. O pecado involuntário faz parte da natureza humana, não tem como fugir, não está dentro da sua vontade, foi uma coisa da natureza, da sua pequeneza, sua fraqueza, acabou acontecendo. Então você se perdoa, né? E você vai para a missa, reza o ato penitencial, e são pecados veniais que a graça apaga tranquilamente através de uma vida sacramental. E sempre quando você tem que confessar, você confessa e leva todas essas realidades, a sua fraqueza e misérias naturais. E assim você vive na graça, um estado de santificação constante, né? Na graça santificante e sempre no mal. Se você ama a Deus e você vive reparando a Deus e o dom da divina vontade né, você vai assumindo cada vez mais, então você vai vivendo mais de amor e o amor perdoa todos os pecados. O amor apaga os pecados. E aí você vai então amando mais do que fazendo coisas erradas, né? Você mais se ocupa com a vontade de Deus, em agradar a Deus, em pensar em Deus, em sacrificar por Deus, do que fazer coisas erradas. Você se concentra tanto em viver para Deus que você só vive para Deus. Então, viver na divina vontade é isso, tá? Então, é muito importante explicar para vocês. E aí, o trecho, vamos voltar aqui para ver o que a gente pode falar do trecho, né? Sobre o pecado da soberba. É um pecado gravíssimo que a Luísa teve, né? Eu até vou pegar um livro aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vícios. Tratado prático dos vícios e virtudes. Vou ler para você, tá? Sobre a soberba. É o pecado que a Luísa confessou aqui, né? E é muito grave. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se dá para pesquisar.
Vamos ver. Me ajuda aí, Jesus. Acho que não dá para tratar do prático. Vícios e virtudes. Que página que é? Soberba. 71. Vou ver se eu acho que é página, então. 80. Deixa eu voltar um pouquinho. Jamais o soberbo há de morar em minha casa. Salmo 107. Onde houver soberba, ali também haverá desonra. Provérbios 14, 3. A soberba é abominável a Deus e aos homens. Salmo 10, 7. Princípio de todo pecado é a soberba. Quem nela se compraz será coberto de maldições e será por ela derrubado. Eclesiástico 10, 15. Então, a Luísa confessou o pecado de soberba. Então, soberba, que Jesus só se encontra no meio dos homens. Quanta fumaça e quanta palha. O mais consiste em exterioridades vãs e numa soberba crescente que tudo abarca. Esse vício maldito da soberba, vejo-o claramente reinar no mundo. É Jesus falando, tá, gente? Esse é o livro da Conchita de Armida, mas é Jesus falando, tá? Com ela. Então, esse vício maldito da soberba, eu vejo-o claramente reinar no mundo e na igreja, em seus ministros, comunidades religiosas, famílias e nas almas dos que se consideram santos. Espalha-se de forma refinada e espiritual. Vejo-a infiltrar-se muito sutilmente, até onde menos poderia suspeitar-se. É o sal com que se tempera o reino das almas. Meu Deus, que desgraça! E que estragos ela faz inadvertidamente. É um veneno que mata secretamente as almas, se não lhe interpõe a tempo o antídoto da humildade. É o rei dos vícios. O vício capital, que arrasta consigo os demais vícios e precipita muitas almas no inferno. Não é exagero dizer que a maioria das palavras, ações e até devoções e obras piedosas tem essa mancha, que mesmo não sendo pecado, desabona muitos para o céu. A soberba é filha de Satanás, nasce do seu mesmo ser e é mãe de todos os vícios que gera e traz em seu seio. Todo vício traz em si o germe de Satanás, sua fisionomia, seu semblante. A soberba é causa natural de toda a desordem da alma e do corpo. Envenena todo o movimento espiritual, destrói toda a virtude e santidade. Perniciosa e maldita, a soberba tem derrubado e afundado torres muito altas de santidade. Em maior ou menor escala, todo pecado a traz em si. É uma epidemia universal. Qual sereia enganadora penetra no mais íntimo do coração humano e adormece-o, com sua astúcia diabólica e o manto da hipocrisia e da falsa piedade. Há muita soberba no mundo. Na eternidade onde já não haverá mais remédio, será terrível e espantoso o despertar das pobres almas covardemente seduzidas e enganadas pela soberba. Há vários tipos de soberba. Moeda de muitos cunhos, a não ser que receba proteção especial da fúlgida luz da graça, quase não há alma que por ela não seja manchada em menor ou maior escala, de uma ou de outra maneira. Pelo discernimento do Espírito Santo pode ser descoberta na maioria dos atos da vida, pois se ajusta a todo o estado, caráter e posição. Nos grandes se apresenta de uma maneira, de outra nos pequenos, nos pobres e nos ricos, nos maus e nos bons, nos espirituais e nos mundanos. A impureza, o ressentimento, a vingança, a inveja, a ira, o ciúme, a hipocrisia, o orgulho, a obstinação e outros vícios mais ou menos ocultos são seus principais e inseparáveis companheiros. Há outros vícios horríveis também, embora secundários, que, à guisa de satélites, seguem-na sem jamais separar-se dela. A incredulidade, a imodéstia, as riquezas, a adulação e as honras são suas armas favoritas, além de outras 1000 que maneja com admirável destreza. As baixas paixões, das quais a soberba é rainha, formam seu exército, lutam incansavelmente contra as virtudes, levando à perdição eterna as almas, com todos os meios a seu dispor.
O que causa maior tormento em Satanás é seu ódio contra mim, sua oposição ao meu poder e grandeza, pois não pode esconder o quanto sou digno de todo amor e louvor, até por parte dele mesmo. A maneira de Satanás descontar e vingar-se é arrebatando das almas a convicção inata de que eu sou tudo, elevando-as em falsos pedestais de secreta soberba, que foi o que aconteceu com Adão, transformando-as em sua presa e afundando-as no inferno. Como seu ser é a própria soberba, Satanás não pode suportar meu reinado e os louvores que me são tributados. Todo seu afã é roubar minha glória, mesmo reconhecendo-me digno dela, apesar de sua relutância. Satanás não pode me amar, esse é o seu martírio constante. Assim, aborrece-me e busca ocultar a soberba para livrar-se de sua pena eterna. Sem consegui-lo, esse é o maior tormento do inferno, que persegue eternamente o anjo rebelde. Enquanto espírito estranho, ele quer ocultar a soberba para livrar-se de sua pena eterna, sem consegui-lo. Nossa! Esse é o maior tormento do inferno que persegue eternamente o anjo rebelde, enquanto o espírito Satanás conserva suas qualidades. Sua compreensão tem uma extensão que o homem não pode alcançar nem medir. Tem em suas mãos meios desconhecidos à inteligência humana e é sutil, vivo e esperto para além de qualquer imaginação humana. Satanás também conjectura por alguns indícios o que há de suceder e mantém em seus laços as almas para induzi-las a pecar. Não conhece o futuro, porém o vislumbra. O campo espiritual é o mais cobiçado por ele, porque é o que mais me traz glória. Também entre os vícios, como entre as virtudes, há vícios comuns e ordinários, espirituais e espirituais perfeitos. Isso porque é uma mania de Satanás imitar facilmente tudo que é santo e perfeito e que pode glorificar-me. Sua eterna vingança contra mim é roubar-me o amor e o louvor, já que ele não pode dá-los. Em seu coração sombrio, o ódio luta contra o amor, e como nele a fonte do amor está ressecada, a vingança o impele contra mim. Nele, tudo o que devia ser amor transforma-se em ódio e em aversão. Toda a criação, tudo que sai das mãos da infinita e divina onipotência tende à gratidão, ao amor e ao louvor do Criador. Mais que ninguém, Satanás compreende e experimenta em si mesmo essa necessidade evidente, incapaz, porém, de expressar louvor, gratidão ou amor. Satanás brada, desespera-se e transmite sua dor a todo o inferno e aos condenados. Assim, apesar deles, todos dão-me glória, visto que a essência do seu desespero é sua inclinação natural, impedida de voltar-se para mim, sua única razão de ser. Esse tormento é o que constitui a essência do inferno, em que as almas já queimam e queimarão mais tarde, junto aos seus respectivos corpos, por toda a eternidade. Isso há de ser assim e é justo, pois em Deus sequer há sombra de injustiça. Pelo contrário, esse eterno tormento é a própria glória da justiça ultrajada e o castigo da soberba. Tão grande é a soberba que a onipotência infinita criou o inferno para castigá-la de forma devida. Tanto quanto ama a humildade, é muito assim também detesto a soberba, em todos os seus aspectos e formas. Nada abomino quanto a soberba, uma praga tão repugnante para mim que abandono logo a alma em que há soberba e me retiro. A soberba entra por uma porta da alma e eu saio pela outra. Então Jesus sai da pessoa que tem soberba, né? Soberba espiritual. Existe uma soberba clara que é a soberba, pode aplicar-se essa palavra, e é menos nociva e é mais fácil de extirpar. Há também outra soberba espiritual, veneno e destruição de toda a comunidade religiosa. Quantos estragos! Quantas almas enganadas, precipitadas na ruína sem ao menos saberem por quê. Contudo, a soberba mais prejudicial que corrói os corações no oculto, mata e ainda passa despercebida, é a soberba espiritual perfeita. Chamá-la-emos assim porque é tão refinada e delicada, quão venenosa e prejudicial. Esse tipo de soberba é a que reina nas almas que se dizem minhas, né? Almas que se dizem dele, de Deus. Nela se esconde entre as mais secretas dobras da inteligência, da memória e da vontade. É tão disfarçada, essa soberba espiritual é tão disfarçada, que só pode ser vista graças à luz divina. Geralmente as almas que a abrigam passam por santas aos olhos do mundo. As próprias almas não se dão conta de que têm esse tipo de soberba. Mesmo quando
por uma graça muito especial que descobrem soberbas, duvidam, né, que são soberbas. Turbam-se, rejeitam semelhante calúnia em sua opinião, né? Acham que é uma calúnia dizer que elas são soberbas. Em sua opinião, mesmo que não o expressem dessa maneira. Exatamente o ressentimento dessas almas representa o sintoma de que há nelas uma chaga que sangra. Então, o sinal maior que tem soberba na pessoa é se você disser para ela que ela tem soberba e ela ficar triste, chateada, brava e nervosa por causa disso, né? Isso já é o sinal de que ela tem soberba. Há de passar muito tempo para que essas almas se convençam do seu erro. Então, assim, o que que é soberba? É uma pessoa que ela não acha que ela fez coisas erradas. Ela acha que ela amou demais, ela acha que ela nunca faz nada de errado, tá? Ela se acha totalmente intocável. Ela, né, na cabeça dela, ela sempre é boa, ela é sempre a melhor, ela é sempre a pessoa que faz bem feito, né? Nunca tá errada e não aceita que alguém corrige ela. É complicado, o negócio é feio. Aí, o que que você faz para não ser soberba? Como que a divina vontade cura a soberba? A divina vontade fala que você é um nada. E aí, quando alguém chegar em você e falar assim, ah, mas você fez isso, mas você fez aquilo, aí você vai e defende Deus. Você defende o motivo que você vive em Deus. Né? Você defende Deus. E você não existe. Né? Você serve somente aos interesses de Deus. Então, se alguém chega em você e fala assim, mas você fez isso, 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 isso. Você esquece de você. Você fala assim, olha, o que você viu é um ato que eu fiz para Deus. Em Deus eu fiz isso, 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 para isso. Então, parece que eu sou soberba, mas eu não sou. Porque eu estou trabalhando para Deus. E Deus, ele merece todo o louvor, merece toda a glória, merece toda a minha concentração. E eu sou um nada em mim mesma. Né? Se a pessoa ficar insistindo em falar com você, ah, mas você fez isso, eu acho isso errado. Mas eu acho isso errado de você. Você não assume aquilo que a pessoa está dizendo, porque é uma opinião dela, né? É uma opinião pessoal dela. Mas se você quer dar luz para ela, você vai dizer assim: tá bom, eu sou. Então, se você acha que eu sou tudo isso aí, eu sou, porque eu sou um nada. Eu sou um nada. Eu não. Em mim mesma, eu sou um nada. Então, se você acha que você está vendo isso em mim, você está vendo isso em mim. Mas eu, na hora que eu estava fazendo, eu estava com a intenção de fazer isso, com isso, isso, isso. Então, você vai falar o motivo que você estava fazendo as coisas, né? Você vai ser clara na explicação do que você está fazendo. Você não vai dar muita atenção à opinião da pessoa, porque a opinião das pessoas são vontade humana. Sempre quando alguém está dando uma opinião dela para você, é a vontade humana da pessoa que está falando. Então, você, né? Você tem que esclarecer, porque ela é cega. A vontade humana é cega, é trevas, não consegue ver a luz, então você pode iluminar e você tem que ser firme e objetiva na iluminação que você está dando para a pessoa. Então a pessoa às vezes acha que você é soberba, mas você está vivendo na divina vontade, você é um nada. Então, qualquer defeito que alguém quiser colocar em você, você aceita, porque você é um nada. Você deixa as pessoas falar o que quiser, mas você sabe o que você estava fazendo. Por que que você estava agindo daquela forma? Parece que você tá sendo vista como soberba, mas você não vive virtude, você vive a vontade de Deus. Deus pediu para você fazer um ato e você fez aquele ato. E a pessoa entendeu de uma forma, é a opinião dela. Então é muito importante entender que na divina vontade, parece que a gente é pecador, mas quem julga a gente são as pessoas na vontade humana. Jesus não está julgando a gente. Jesus, ele conhece o que você está fazendo. Se você está na intenção correta e você está sendo orientado na divina vontade para fazer a vontade dele, e você está seguindo o que ele orientou você, mesmo que você não faça perfeito, porque você é um nada. Você não precisa ser perfeita aos olhos das pessoas, tá? Deus está vendo a sua pequenez, aonde você conseguiu, porque às vezes até Deus não deixa você fazer perfeito. Às vezes o próprio Deus permite que você, né, queira fazer uma coisa, mas dê errado. Deu um problema, você que tinha que falar com alguém e aquela pessoa você não conseguiu falar, mas aí você falou com outra e não foi perfeito o que você fez, mas a intenção com que você queria fazer a vontade de Deus, você fez. Entendeu? Então a intenção é que cobre tudo. Então o livro do céu vai trazer muitos trechos que vai iluminar esse entendimento. E por isso que não tem pecado na pessoa que vive na vontade divina, fazendo a vontade de Deus, concentrada em obedecer a Deus. E então, é muito importante, é muita coisa para caminhar e entender, tá, gente? Mas vamos chegar lá. Então, exatamente o ressentimento dessas almas representa o sintoma que há nelas, nessa chaga que sangra. Então, a pessoa que fica brava,
que não se perdoa, que fica chateada, que não gosta de ser chamada de soberba, ela, né? Ah, mas e se a pessoa tá fazendo a vontade de Deus? Ela tem que ser um nada. Ela não tem que nem responder. Jesus, quando alguém falava alguma coisa dele, ele ficava em silêncio. Ele ficava em silêncio, ele nem respondia, porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Chamavam ele de demônio e ele, né, só falou que era errado o que eles estavam fazendo. Ele só avisou, vocês estão em pecado, cuidado com o que vocês estão falando, pode ser pecado contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. Só isso que ele fez, explicando, né? Que não podia falar que as obras que ele estava fazendo de bem, curando pessoas, era uma coisa das trevas. Cuidado, vocês estão pecando contra o Espírito Santo, né? E é um pecado sem perdão, não tem perdão. Então, Jesus, a única coisa que ele fazia era amar, né? Amar, o tempo todo explicando para a pessoa que ela estava fazendo. E se você está amando, você não está pecando. Parece que quando a gente está amando as pessoas e falando para elas as coisas que elas não deveriam fazer, e a gente está falando, você está fazendo uma coisa errada, meu irmão, não deveria fazer. Parece que você está acusando a pessoa, que você é soberba, que você é orgulhosa, que você. A pessoa vê um monte de pecado em você, mas quem vê pecado em você são os seres humanos, e você mesmo humanamente vê pecado em você. Se você vive no humano, você vai ver pecado em você. Mas se você vive no divino, só vivendo na glória de Deus, no pensamento divino, querendo agradar a Deus, concentrada totalmente em Deus, orientada por Deus, dificilmente você vê pecado em você. Dificilmente. Você só vê amor, 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 amor. Um sacrifício muito grande de obedecer a Deus o tempo todo. Mas aí é muita coisa para falar, muita coisa para falar de uma vez assim. Tô tentando ajudar vocês, né? Esse tema é muito importante, tá? Então, exatamente o ressentimento dessas almas representa o sintoma de que há nelas uma chaga que sangra. Há de passar muito tempo para que essas almas se convençam de seus erros, e não terão outro remédio a não ser uma firme e profunda vida de humilhação, até tomarem de volta o caminho legítimo que as reconduzirá àquelas moradas autênticas a que se chega unicamente pelo estável caminho da humildade. Terríveis são os perigos da soberba, sem a graça e o dom especial do Espírito Santo, que envolve e defende as almas. Numa falsa vida extraordinária, a soberba reina constantemente como senhor. Pode, por vezes, chegar a entrar até numa vida extraordinária verdadeira, mas sai derrotada. Pode disfarçar-se e enganar por um tempo. Ao fim e ao cabo, será sempre descoberta e banida. Na vida extraordinária interna e perfeita, o Espírito Santo mantém sua morada. A alma é fiel e tem em si o dom da humildade, inimiga mortal da soberba, que assim não tem brecha e é sempre barrada e rechaçada. Então, para a pessoa viver essa vida com o Espírito Santo, ela tem que estar consciente que ela só está fazendo por amor a Deus as coisas. Ela tem que estar plenamente consciente de que tudo que ela faz é por amor a Deus e não importa a opinião das pessoas. E aí, se as pessoas veem e falam alguma coisa, você abaixa a cabeça e fala, tá bom, eu não vou discutir com você. Se você tá achando que eu tô fazendo uma coisa errada, eu aceito. Essa é a humildade da pessoa, porque é um nada, ela é um nada. Se você é um nada, você aceita, né, a situação que está acontecendo. Você vai se resignar à vontade de Deus que fez com que uma pessoa, autoridade, te chamasse você de soberba. Mas perante a Deus, internamente, você está tranquila. Mas diante daquela pessoa que está te acusando, você fala, tá bom, eu aceito. Aceito o que você está dizendo. Como Jesus fez, você faz também. Eu aceito. Fazer o quê? Você fica em silêncio e deixa a pessoa falar. E se você quer a paz, manter pacificação, você fala, tá bom, eu aceito a humilhação de ser chamada de soberba, não tem problema. E passa por soberba, não tem problema, porque a gente não busca santidade, a santidade humana aos olhos das pessoas, a gente vive só a santidade divina. E a santidade divina é você viver somente você e Deus, só importa o que Deus sabe, não é o que a pessoa está falando. Então, deixa a pessoa falar o quanto quiser, tá? E aceita a humilhação que a pessoa está provocando, tá? Essa, porém, é graça especialíssima outorgada pelo Espírito Santo a muito poucas almas. Por isso, não se deve confiar nem descansar na luta contra esse inimigo capital que infecciona com seu hálito impuro todos os atos da alma e da vida da criatura. Por exemplo, eu falar assim, que eu sou filha da divina vontade, que eu tenho o dom da divina vontade, que eu vivo a vida divina, que Jesus fala através de mim, isso não é soberba, isso é humildade, porque a humildade é a verdade. Se você realmente faz tudo para provar, né, numa vida de muita entrega, e você publica isso, de que você vive realmente concentrado em meditar a palavra de Deus e colocar em prática, e você tem exemplos disso diários, e você narra as suas experiências constantemente,
né, para as pessoas, então você está dando um testemunho de vida constante de que você está vivendo dentro né, do máximo que você consegue para a glória de Deus, né? E serve os interesses de Deus, trabalha servindo o próximo e tudo mais, faz tudo o que é possível. Então, é muito importante. Faz, né? E é uma vida de verdade. Aí você vai falar que você é porque você está fazendo para provar que é. É muito importante, é uma verdade. E a humildade é a verdade. Se você falar, se você não está fazendo, ninguém está vendo você fazer. E quando alguém vê você fazendo alguma coisa, você está sempre machucando os outros, você está sempre ofendendo, não está servindo, você não está doando, não está fazendo. Aí pode ser que você esteja se enganando. E aí você está falando que você é uma coisa, mas você não está dando fruto nenhum, você não está mostrando que você é. Então não pode. Então, para viver na vontade divina, tem que ser publicado claramente tudo que você faz, para poder você ter tranquilidade em dizer, eu sou filho da divina vontade. Eis um alerta para a vida interior. A maioria das almas jaz adormecida nas finas redes da soberba espiritual e da soberba espiritual perfeita. Essas almas passam sua vida tranquilas no meio a elogios, sem divisar a serpente infernal que é dentro delas e que as adormece. Ao seu redor há um ar de fina autocomplacência, e nenhum vento é capaz de tirá-las daquele suave ar perfumado que respiram. Acostumam-se com práticas exteriores de humildade com que acreditam estar a salvo da soberba, quando nisso mesmo manifesta-se a cauda serpentina desse vício maldito. Criam hábitos de penitências e mortificações comuns e privadas. É tudo santidade humana aqui. É virtude, né? Não é santidade divina. Tá? Santidade divina é verdade absoluta e luz absoluta. Esclarecimento absoluto, verdade absoluta, palavra de Deus absoluta, constância, né? Em direcionar a glória de Deus ao objetivo constante, né? E não é mais nada que isso. Então tem que entender a diferença. Criam hábitos de penitência e mortificações comuns e privadas, com as quais entendem estar a serviço de Deus, o que lhes proporciona a paz do dever cumprido e até a ilusão de ser generosas, em razão do que se gloriam e envaidecem por suas obras. Em seu íntimo nutrem sentimentos de grandeza, acreditam valer mais que as outras e serem as prediletas de Deus. Filho da divina vontade não pensa dessa forma, tá? Filho da divina vontade, ele faz o que o livro do céu pede. Ele vive o que o livro do céu orienta. Ele não nega a vontade de Deus. Ele não nega as luzes do livro do céu. Tá? Isso não é uma coisa criada pela alma. É uma coisa que é real. Então, às vezes você lê aqui e fala assim, mas a Aline fala que ela é filha da divina vontade em mais alto grau e tal. É porque eu sou obrigada a falar para poder dar glória para Deus e reparar. Eu tenho que fazer atos contrários ao que os outros fazem. Os outros, na humildade da santidade humana, não falam, não falam a verdade, não testemunham, não testemunham. O filho da divina vontade tem que fazer o contrário. Então, por isso que a gente não vive santidade humana, a gente não vive essas coisas de virtude, de querer provar para os outros que nós somos virtuosos, tá? Tem que entender. Mesmo quando à primeira vista rechaçam tais pensamentos como tentações, nelas permanece o gozo especial de uma dúvida prazerosa que as entretém e as faz felizes. Mas isso lá bem no fundo, sem que sequer desconfiem de sua soberba, pobres almas enganadas. O que elas creem que serem tentações são aromas que brotam do próprio incenso que está dentro delas. Então, aqui é a alma da soberba espiritual, né? Então, a alma com soberba espiritual, ela vive na vontade humana, na santidade humana. Não é santidade divina, e a santidade divina é muito diferente da santidade humana. Então, aqui está explicando sobre santidade humana, tá? Essas almas, ao examinar-se a si mesmas, encontram-se santas mesmo quando se dizem pecadoras. Com sua vista ofuscada, não acham nada que possa tirá-las do trono em que se encontram. Elas se acham mesmo, né, dignas, tá? Em si mesmas, elas são cheias de si mesmas, tá? O Filho da Divina Vontade não existe. Só existe Deus, né? É só a palavra de Deus, é só o que Deus fala, é só o que Deus fez, só o que Deus mostrou, o que Deus realizou. Então é diferente, tá? Nesse caso aqui, elas realmente vê atos que elas fizeram, tá? Faltas e pecados estão longe delas. Não sabem que estão à beira de um precipício. Não sabem que o demônio em pessoa realiza nelas sua colheita de forma diferente, pondo-as num pedestal e fazendo com que, muito secretamente, se adore. Então, dá uma impressão de que quem vive na vontade divina, do jeito que a gente faz,
que a pessoa é soberba espiritual. Dá a impressão que a gente é. Por isso que a gente não pode querer viver de virtude. Se a gente quiser viver de virtude, a gente vai. Se a gente se preocupar com a nossa alma, conosco, a gente vai fazer a santidade humana acontecer. A gente vai ter medo de viver na santidade divina, com medo de ser julgado pelas pessoas na terra. Por isso que na divina vontade não se vive humanamente, né? Nem na visão humana, só na visão divina. E é uma mudança muito grande de pensamento, né? Tem que estudar o livro do céu e diz. A gente lê esses escritos aqui, mas tem que explicar direitinho a diferença deles com a diferença da vida na divina vontade, tá? Aqui fala, a dor destrói a soberba. Somente a cruz, com sua ação divina, é capaz de expulsar Satanás e destruir suas maquinações. As almas incautas e superficiais, Satanás sabe dar consolo e agrados ilusórios, que no meio do mel escondem veneno. A firmeza está numa vida de intenso sacrifício, na destruição do homem velho e na prática firme das virtudes morais. A cruz desmascara a soberba e todos os seus disfarces. A dor impulsiona fortemente a vida espiritual. Aclara os falsos caminhos extraordinários, tão cheios de mel e perigos satânicos. Nas comunidades religiosas há muita mundanidade e sensualidade. A cruz é postergada e dificilmente alguém dispõe-se a ser cravado nela. As comunidades religiosas afundam porque lhes falta a cruz. Permitiram que reinasse a comodidade. Pelo contrário, faz-se necessário que a dor ocupe seu assento. Já é tempo que as almas despertem, vivam da cruz e para a glória de Deus. A cruz e a dor vêm destruir a soberba. São as armas que a vencem e destroem nas almas. São essas as armas que o demônio mais teme, porque são letais para os vícios. A cruz, ela sim, a cruz é muito boa para destruir soberba. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está sofrendo, ela fica dependente, né? Das pessoas, das outras pessoas. Ela fica numa situação desfavorável perante os outros por causa da cruz, né? Por causa ela tá sofrendo, tá tendo alguma dificuldade. E aí ela não pode dizer que ela vai fazer, que ela pode, que ela tá fazendo, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela tá conseguindo, porque a cruz não deixa ela fazer. Então ela acaba destruindo a soberba da pessoa. Uma bênção a cruz, né? Bem-aventurada a alma que se agarra à cruz e se prende nela. A cruz lhe servirá de escudo e defesa contra a soberba e seus sequazes, né, seus seguidores, que é os outros pecados. Será repleta da abundância dos dons e das graças do Espírito Santo. Então, a Luísa, como disse aqui, que ela tem soberba, então é bom saber o que é soberba, né? E ela dá um exemplo, ela fala que é um verme, né, que ela se acusou de pecado de soberba. E o que a gente vê, assim, de atitude da Luísa que é soberba? Ela fica querendo corrigir Jesus, né? Toda hora ela quer corrigir Jesus. Ela fala para Jesus, mas você tem que vir me ver, porque você me proteger. Você me prometeu que a gente ia viver junto e que você não vem. Você não me ama mais, porque você antes fazia isso comigo e agora você não faz mais. Isso é soberba, tá? Sempre tem alguma atitudezinha de soberba na Luísa, tá? Então a gente tem que estar sempre atento, mas é involuntário, tá? Ela até fala assim, ai, meus desvarios, ai, não sei o que lá, mas é porque ela tá sofrendo. Na hora do sofrimento, involuntariamente, o coração, por um amor muito grande que ela sente por Jesus, por um sentimento de privação, ela tá sofrendo por causa de Jesus. Jesus é a causa do pecado. É a causa do pecado. É a causa do pecado dela, né? De certa forma. Então, Jesus é o amor dela. Então, por causa de ser por Deus que ela está sofrendo, então, ela é perdoada porque é uma dor, né? Causada por amar demais, por querer demais Jesus. Então, ela é perdoada constantemente, porque ela está amando. Então, o amor apaga milhões de pecados. Então, tem que entender o que é o amor, né? E depois ela repara, ele traz muitas circunstâncias que ela acaba, né? Amando tanto, fazendo sacrifício, aceitando, se resignando. Então, ela acaba tendo essa realidade de apagar os pecados através da caridade, né? Então, é muito importante entender sobre esse negócio do amor, porque é uma coisa muito presente na vida dos santos, né? Eles amam muito. E a Luísa, uau! Né? Se você for ver ela amando a Deus, ficou louco, né? Quanto que essa mulher ama mais do que qualquer coisa. Então, é muito importante entender a santidade da Luísa, né? E a nossa santidade também vai basear muito no sacrifício, no amor por Deus, né? No aceitar sofrer qualquer coisa por Deus, aceitar tudo que Deus manda. É impossível pecar na divina vontade, tá? Impossível, é muito difícil. Se acontece, é involuntário e esses pecados veniais involuntários são totalmente
apagados, totalmente queimados pelo sacrifício que você faz de amor e de aceitar a vontade divina em todos os atos que você está fazendo. Então, queima todas essas realidades, né? Ficam totalmente queimados e não tem pecado porque é queimado o tempo todo. Então, é muito importante entender. Então, ela viveu esse momento de confessar o pecado para Jesus, é uma graça muito grande, né, que ela recebeu. E ele fala: eu perdoo todos os seus pecados, né? Eu mesmo quero fazer o ofício confessor. E ela vai e confessa, né? Passa 7 horas ali, se acusando de pecados, fala tudo, tudo, tudo e mais um pouco para Jesus, né? Principalmente o pecado da soberba. Ela vê o que que é a soberba, né? Muito importante também entender o que que é o pecado da soberba, que é como se fosse um verme, né? Diante de um rei. E esse verme quer tirar o rei do trono e matar o rei, né? E é ridículo. Como que pode, né? Não olhar para si mesmo e ver o tamanho, né? Que ele é um verme e Deus, como rei, pode pisar nele a qualquer momento. E ele mesmo assim se acha uma coisa tão grande que é julgar a Deus, né? Como aconteceu com Adão no momento do pecado, que queria julgar a Deus. Então é muito ridículo, né? O pecado da soberba. É ridículo. A cabeça do ser humano na hora que tá com soberba. E muitas pessoas vão para o inferno por causa da soberba, porque elas não se perdoam porque se acham muito grandiosas e elas não se perdoam. Elas acham que Deus não deveria perdoá-las, porque elas fizeram uma coisa muito feia e que se Deus perdoá-las, ele é um absurdo. Então elas julgam Deus como uma pessoa idiota. Não, você não deve me perdoar. Se você me perdoar, você é um idiota. Então a pessoa vai para o inferno porque ela chama Deus de idiota e ela odeia Deus por ele ser assim, por ele perdoar, por ele ser bom. Ela não gosta de Deus por ele ser bom, porque ela fala assim: você é idiota, se você é Deus, você tinha que nos trucidar, nos destruir, nunca mais a gente aparecer na sua frente. Agora você está dizendo para mim que você me perdoa? Eu não aceito, eu não aceito, é ridículo, é uma coisa absurda, não pode me perdoar, não pode. Se eu deixar você me perdoar, eu tô dizendo para mim mesma que eu tô aceitando um Deus que eu não gosto. Eu quero um Deus que seja um cara digno e não um cara besta igual ele, né? Que perdoa. Que isso? Eu fiz uma coisa absurda. Você tem que me trucidar, você tem que me matar. Então a pessoa prefere ir pro inferno. É pecado de soberba que faz as pessoas ir pro inferno, porque é uma pessoa que está julgando Deus e falando que Deus não deve ser bom, que Deus não deveria perdoá-la e nem perdoar ninguém. E ela começa a odiar Deus por ele ser amor. É um absurdo, gente. É uma coisa louca, mas existe. O ser humano tem essas coisas e é o demônio junto com o filho de demônio, né? Filho de demônio. Né? O soberbo por excelência é o próprio, né? Então é uma coisa horrorosa. E tu prometes não pecar mais e afastar do teu coração qualquer sombra de mal que possa ofender teu Criador? E ela fala: sim, de todo meu coração te prometo, né? Quero 1000 vezes morrer que voltar a pecar. Isso é o sentimento que vai reinar em nós também, tá? Nunca mais, nunca mais. A gente sente um terror pelo pecado, né? Conhecendo o que é o pecado, a gente nunca mais quer isso na vida da gente. Eu te perdoo e aplico a tua alma os méritos da minha paixão e quero lavá-la em meu sangue. Enquanto dizia isso, levantou sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição exatas, as palavras do sacerdote. E no ato em que fazia, de sua mão corria um rio de sangue, e minha alma ficava toda inundada por ele, por esse rio de sangue. Depois disso me disse: vem, ó filha, vem fazer penitência por teus pecados, beijando minhas feridas. Então ela vai fazer a penitência beijando as feridas de Jesus, que foi através das feridas de Jesus que ela recebeu o perdão dos seus pecados, né? O sangue de Jesus. Toda trêmula me levantei e lhe beijei suas sacratíssimas chagas e depois me disse: minha filha, seja mais atenta a partir de hoje, vigilante, porque hoje te dou a graça de não cair mais no pecado venial voluntário. O voluntário é quando você sabe que é errado e você vai e faz, né? Você sabe que você não deveria comer, alguém te deu 2 bombons e falou: olha, um é da sua irmã, e você vai e não conta para sua irmã que você ganhou um para ela, e você vai e come os 2 bombons, e você viu que você fez isso, né? Foi egoísta. Então você foi voluntariamente egoísta, viu que você pecou, tá? Agora, se alguém te dá 2 bombons e não fala para você que é para sua irmã, para você guardar para sua irmã, e você come os dois, aí depois você lembra: ah, eu devia ter guardado para minha irmã. Aí foi involuntário. Aí você se perdoa porque você na hora não pensou, né? Um bombom chamou o outro, acabou comendo tudo.
né, o gosto ali acabou. Então aí você foi involuntário, tá? Então é entender o que que é os dois pecados. É isso, por enquanto tá bom. Eu mandei vários trechos aí para vocês lerem, para ajudar vocês a entender mais sobre o pecado. Qualquer coisa estou à disposição. Que Deus abençoe, Jesus. Eu confio em vós. Fit, fit, fit.